Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube, aproveitem o card situado aqui na parte inferior desse vídeo, cliquem nele e inscrevam-se. Comentem os nossos vídeos, deixem o seu like, toquem o sininho, compartilhem, indiquem o canal para seus familiares e amigos. O nosso muito obrigado. Eu recebi um comentário no nosso canal, agradeço o comentário, no sentido de que nós falávamos e não resolvíamos nada. O ideal era até parar de falar, né? Isso é que ele deixou no ar. Por que adianta ficar falando tanto se não resolve nada? É melhor parar de falar, e é uma realidade. Porque nós falamos e não resolvemos nada. Se nós parássemos de falar, nós íamos poder cuidar da nossa vida, né? Ou falarmos sobre outros temas. Só esqueceu o autor do comentário, e aqui não é uma crítica, é uma lembrança, que a nós só cabe falar. A nós, enquanto policiais militares, bombeiros militares, veteranos, sequelados, ativos, pensionistas, só nos cabe falar, tentar apresentar ideias para solucionar os gravíssimos problemas que existem no sistema remuneratório das duas instituições, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Não cabe a nenhum grupo resolver o problema. Quem tem que resolver o problema? São as duas instituições militares. As duas instituições militares, os seus representantes. Cabe às instituições a solução desses problemas, repito, gravíssimos. Nós temos a quebra da paridade que está prejudicando dezenas de milhares de veteranos, de sequelados e pensionistas. Esse é um problema gravíssimo. Leis estão sendo rasgadas. Cabe às instituições equacionar esse problema. E o outro problema que é uma consequência. Ao argumentar para não pagar para esse grupo, que a GRAM é uma gratificação pro labore faciendo, por sua vez estão pagando milhares que não teriam direito de receber, sendo a gratificação pro labore faciendo. Ou seja, são dois problemas gravíssimos que envolvem milhares de ativos, de veteranos, de sequelados, de pensionistas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, que atualmente o gasto com isso deve estar na ordem de bilhões de reais do nosso dinheiro, do meu, do seu dinheiro. Então são dois problemas gravíssimos que nós só podemos falar sobre eles. Nós só podemos dar ideias para solucioná-los. Quem tem o dever de solucionar são as duas instituições. Para quem está olhando de longe como eu, que estou na inatividade desde 2009, pode até achar que estão empurrando com a barriga, achando que o poder político
vai protegê-los de tudo e de todos. Político, na hora que pode ser responsabilizado, ele, não se surpreendam se amanhã ou depois vier uma cobrança, a cobrança aconteça não no CPF do político ou dos políticos. Vem a cobrança nas instituições, nos seus representantes. Então, hoje, assim como ontem, assim como anteontem, assim como amanhã, assim como talvez em outubro, novembro, dezembro, nós temos dois problemas gravíssimos acontecendo agora, nesse momento. Acabamos de receber o pagamento. O problema se repetiu. A grana não veio e a grana foi paga para quem não deveria receber. Claro, todo mundo sabe que isso se resolve aceitando, entendendo que a grana é genérica. Pronto. Quem estava recebendo errado não recebeu errado e quem não estava recebendo passou a receber. Solucionou-se a questão. Mas até isso acontecer, os problemas existem. E as instituições têm que resolvê-los. Eu lembro, lá no começo da nossa mobilização, em 2022, que eu até fui alvo de várias e várias críticas, que eu entendo perfeitamente, quando eu falei sobre aquela constituição de comissão e tal, que eu comentei que nós estávamos, entre aspas, tá, fazendo avisada no alvo errado. Nós, mobilizados, no intuito de cobrarmos o retorno da paridade, nós tínhamos que ir cobrar dos representantes das nossas instituições, nunca do governador. Nós pegamos os representantes das nossas instituições, que eram e são até hoje, embora hoje sejam outros, são até hoje os responsáveis pela solução desses problemas, nós deixamos eles completamente à vontade. Nós fizemos 3 ou 4 atos em frente ao Palácio Guanabara. Eu fui em atos que certamente não iam resolver nada, porque nós temos um canal. Hoje até, esse canal, antes era um canal que funcionava assim. Nós, entre aspas, cobrávamos dos nossos representantes institucionais. Uma comissão devidamente constituída, oficiais em praças, cobrávamos. Eles, entre aspas, cobravam do governador e nos davam um retorno. E aí nós íamos dialogando para construirmos ações. Hoje em dia, não. Hoje em dia já existe um secretário estadual de segurança pública. Então, hoje em dia, os nossos representantes devem se reportar ao secretário estadual de segurança pública. Ele se reporta ao governador. O governador responde a ele, ele traz para os nossos representantes institucionais. É assim que, na minha cabeça, a coisa tinha que estar funcionando. E quero aqui abrir um parêntese de que eu estou falando
na condição de inativo desde 2009. Então eu não sei se os representantes das nossas instituições, ao longo desse tempo, o que eles fizeram para cobrar, no primeiro momento, do governador, e atualmente estão fazendo alguma coisa para cobrar do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não sei. Mas como não há publicidade, eu entendo que não estão cobrando. Vamos fechar o parêntese. É preciso resolver o problema. É preciso resolver os problemas. Os problemas são gravíssimos. Envolvem o nosso dinheiro. O famoso erário público. Nós temos que acertar isso. Temos que encontrar a saída para acertar isso. A alegação de falta de dinheiro, de submissão ao regime de recuperação fiscal, isso tudo já caiu por terra. Não tem mais fundamento nenhum isso. Então isso tem que ser resolvido. Existem companheiros que nesse período morreram sem receber a grana. Isso é um completo absurdo. As suas pensionistas não recebem a grana. Isso é um completo absurdo. Isso é desumano. Cabe às instituições resolverem o problema e dar publicidade do que estão fazendo para resolver o problema. Vamos pegar um problema que também foi criado quando, infelizmente, ao invés de criarem uma nova lei de remuneração, resolveram pegar a 279, que já era uma bagunça, e bagunçaram ela mais ainda. Se tivesse resolvido com uma nova lei de remuneração, nós estaríamos todos ganhando igual, sem problema nenhum, e teríamos até acabado com várias coisas que são problemas. Por exemplo, acabaram com o triênio, mas mantiveram o triênio para quem já estava ganhando. Quem entrar agora não tem mais triênio. Agora, quem já está, continua com triênio. Parece uma coisa lógica? Parece uma coisa correta? Parece. Só que, como nós vivemos numa instituição militar, uma instituição de carreira, uma instituição que a perspectiva é que a pessoa fique 30, 35, 40 anos, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que, por exemplo, vou usar o exemplo que dei em vídeo anterior. O tenente saído da academia, quando saía a primeira turma sem triênio, aí saiu aquela turma de tenentes que não ganha triênio. Quando essa turma chegar capitão, vai ganhar menos que o subtenente com triênio. Em uma estrutura militar, um capitão pode ganhar menos que um subtenente? Isso entra na cabeça de quem? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos fingir que isso não vai acontecer, que o tempo não vai passar, que esse momento não vai chegar? Quando chegar eu não estou mais aqui. Quando chegar o governador já é outro, já passou pelo segundo, pelo terceiro governador. Isso vai ser lá na frente. Nós não podemos pensar assim, porque nós temos que ter uma visão institucional. Então nós criamos um problema. Então nós temos que encontrar solução para o problema que nós criamos. E quem tem que encontrar a solução?
às instituições militares. A mim só cabe falar. Olha, isso vai dar problema. Eu acho melhor realizarmos mudanças na nossa legislação remuneratória. Vamos acertar tudo, inclusive essa parte que vai dar problema lá na frente. Agora, parece que as pessoas se convenceram que, como os políticos aqui no Brasil fazem o que querem, né? E estão destruindo o país, é a minha opinião, né? Hoje o maior problema do Brasil são os políticos. Eu lembro, lá dos bancos escolares, eles tinham uma matéria que em determinado momento ela era chamada de Estudo dos Problemas Brasileiros. E ali se comentavam os problemas que existiam no Brasil na época. A seca, por exemplo, né? Era um tema recorrente, né? Solucionar esse problema da seca. Já se falava na desigualdade social, da falta de saneamento básico. Se essa matéria existisse hoje e um professor me perguntasse: ô Paulo, na sua opinião, qual é o principal problema do Brasil? Os políticos. Sem dúvida nenhuma eu falaria isso. É a minha opinião. Por isso, eu não participo de reuniões. Eu não me aproximo de políticos. Nunca quis assessorar nenhum. Entendo que os políticos são gestores da nossa vida em sociedade. São eles que criam as leis, são eles que executam as leis, né? Legislativo, executivo. Mas, infelizmente, no Brasil, essa categoria profissional, vamos chamar assim, se perdeu completamente. Se perdeu completamente. E é um problema gravíssimo que a sociedade brasileira talvez nunca consiga resolver. E a situação vai ficar cada vez pior. Como nós vamos resolver a baixa qualidade dos políticos? Como? É complicado. É muito complicado. Com o nosso voto, chegando lá na urna e... esse cara aqui é bom. É muito difícil encontrar um caminho para resolver isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos encontrando uma dificuldade para votar enorme. Tirando aqueles que fazem parte dos grupos que trabalham para os políticos, esses são fáceis. Eu trabalho lá para o fulano de tal, aí vai lá, digita o número do fulano de tal. Agora, quem não trabalha para político nenhum, quem não tem benefício de político nenhum, tem uma dificuldade enorme para escolher tudo. Presidente, governador, prefeito, tudo tem dificuldade para escolher. Daí, milhões nem comparecem para votar. Milhões anulam o voto. Isso é sem razão? Isso acontece por acaso? Não, as pessoas não acreditam nos políticos. É a grande realidade. Mas os políticos não são o nosso tema, embora eles sejam gestores das nossas vidas, né? O nosso tema é que nós estamos com gravíssimos problemas nos sistemas remuneratórios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar.
e cabe às instituições resolverem o problema. Eu espero que as pessoas despertem para essa realidade, antes que seja tarde. Para muitos de nós, infelizmente, o tempo não foi suficiente para que o seu direito fosse respeitado e eles faleceram nesse período. Força a todos aqueles que estão sofrendo pela inércia. Força a todos aqueles que estão encontrando grande dificuldade para pagar seu aluguel, para fazer suas compras no mercado, para pagar seus boletos, enfim, para sobreviver. Força, que Deus esteja sempre com vocês. Juntos somos fortes desde 2007. As instituições têm que resolver esses dois problemas gravíssimos e que estão ocorrendo simultaneamente. Dois erros gigantescos que estão ocorrendo simultaneamente e parece que a turma está vendo a banda passando.